Fala galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou Maurício Barros e, como de costume, já queria pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações para você não perder as nossas atualizações. E caso você seja novo por aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo para você acompanhar a série na ordem cronológica, beleza? No tema passado eu falei sobre a marca da besta e eu falei para vocês a ligação que a marca da besta tem com o dia de domingo, que é um dia famoso no meio religioso como o dia de adoração, que não é defendido pelas escrituras sagradas. Se você não viu, é esse vídeo, o vídeo passado que eu falei sobre a marca da besta, corre lá que tem muitas informações interessantes para você. E hoje eu vou falar sobre os cenários possíveis, que vai te mostrar que essa questão do domingo não é uma brincadeira nem uma conspiração, e que de fato o domingo sim será um dia que você será proibido de comprar e vender, a menos que você aceite esse dia como o dia de adoração, o dia de repouso, tanto pela igreja quanto pelo Estado. E não sai daí que nós teremos a conversa agora, depois da vinheta. Eu vou mostrar para vocês várias notícias aleatórias sobre o domingo, sobre legislação, restrições de direitos constitucionais, sobre questões climáticas. E você vai ver que no final das contas todas essas informações irão se juntar e vai formar um pontinho importante no final desse vídeo. Vamos lá. Há aproximadamente 8 anos atrás, um vereador de Manhuaçu, Minas Gerais, disse isso que você vai ver no vídeo. Destaques desta sessão legislativa, a aprovação do projeto que trata do fechamento do comércio aos domingos aqui em Manhuaçu. Sim, nós recebemos esse projeto e entendemos que ele foi de grande importância e valia para a família de Manhuaçu. Não só a família dos comerciários, mas também para a família dos comerciantes e da população em geral, porque vai ter o domingo para poder passar um tempo a mais com a família, para a valorização da sua família. E uma questão muito importante é que o Papa, ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Então, seja, devido ao quê? É por causa de dinheiro? E como você pode ver, o próprio vereador disse quem está por trás desse assunto com grande interesse. E quem é? Olha só ali a revistinha que ele está segurado na mão. O Papa Francisco. Isso é no jornal da CNTC. Em 2016 saiu uma matéria no R7 dizendo: lei que proíbe supermercados de abrir aos domingos é aprovada em BH. 2019, Sínodo da Amazônia consolida Papa Francisco como o líder na defesa do meio ambiente. O que eu achei interessante até agora, que o domingo ele já está começando a ser introduzido como lei. Você é proibido de abrir o supermercado nesse dia. Ao longo do desenrolar dessas questões, você vai ver que você vai ser proibido de comprar e vender também nesse dia, a menos que sejam serviços essenciais. E agora, o Papa está sendo considerado aqui como líder no Sínodo da Amazônia. Beleza, por enquanto, líder do Sínodo da Amazônia, por enquanto até aí. Mas vamos continuar. Em 2020, com a pandemia do coronavírus, foi decretada no mundo um lockdown obrigando a maioria dos comércios e indústrias a pararem. E por conta desse lockdown, por conta de que todo mundo estava em suas casas e os comércios e indústrias fechados, houve mudanças climáticas. Uma matéria da BBC News mostra imagens de satélite divulgada pela NASA, onde registra uma enorme diminuição da poluição após parar todas as indústrias. E você pode ver a matéria. Na revista Exame saiu: qualidade do ar na China melhora no período de coronavírus, diz a ONU. Na CNN, Veneza volta a ter as águas cristalinas após ser isolado para conter o coronavírus. E como você pode ver na imagem aí, ó, as águas dos rios de Veneza estão cristalinas. E quem já viu os rios de Veneza, as águas eram turvas e lamaçadas e agora está cristalinas. Mas vamos continuar. Essa notícia eu não sei qual é a data dela, mas tem outras com a mesma informação basicamente mais recente. Acompanhe. No site Vatican News, que é um site do Vaticano, diz: comunhão com a Mãe Terra ressuscitará após a pandemia. E aí, como eu falei para você que teria notícias meio aleatórias, você vai entender tudo isso no final. No site Record, que é um site de notícias internacionais, foi publicado em março de 2020 a seguinte manchete: domingo, mais uma vez um dia de descanso. Logo abaixo você pode ver:
O governo providencial anunciou a partir desse fim de semana que as empresas fecharão aos domingos para dar aos prestadores de serviços essenciais oportunidade de descansar e recarregar. No site Crisis Magazine, lá traz como notícia: tragam de volta as leis azuis. E isso foi publicado no ano de 2020. Esse site, pessoal, ele estava em inglês, eu precisei traduzir. O termo que estava escrito aqui eram as Blue Laws, né? As Blue Laws, traduzido para o português, é justamente essas leis azuis. Agora, o que são essas leis azuis? Vamos continuar lendo a matéria desse site. As leis dominicais, que na verdade eram Blue Laws, leis azuis. As leis dominicais, também conhecida como leis azuis. Olha só, pessoal. O que são as leis azuis? As leis azuis são as leis dominicais. A própria matéria está dizendo isso. E você lembra no tema passado, quando eu falei da marca da besta? Lá eu disse que a marca da besta ela será a santificação do domingo. E vai acontecer leis dominicais ou decretos dominicais. E agora aqui nessa notícia que aconteceu em 2020, estão pedindo as Blue Laws, estão pedindo as leis azuis, estão pedindo as leis dominicais. À medida que os Estados Unidos voltam à normalidade, devemos considerar essas leis em seus múltiplos benefícios novamente. Ainda em 2020 foi publicado no UOL a seguinte matéria: OMS indica que notas podem disseminar coronavírus, diz o jornal. Então isso significa que a saída do dinheiro está cada vez mais próxima. Quando não se tem mais o dinheiro, o mundo vai para o digital. Quando o mundo está no digital, é mais fácil controlar o que você compra e o que você vende. Porque só precisam apertar apenas um botãozinho e toda a sua vida financeira é bloqueada se você não seguir o sistema. Na revista Veja foi publicado: portaria prevê prisão de quem descumprir quarentena em razão da Covid-19. BBC News: polícia da Espanha usa drones para pedir que cidadãos saiam das ruas. No site do Rolling Stones diz: o Departamento de Justiça quer suspender certos direitos constitucionais durante a emergência do coronavírus. O Departamento de Justiça pediu secretamente ao Congresso a capacidade de deter pessoas presas indefinidamente. No mesmo site a matéria diz: o Departamento de Justiça de Trump pediu ao Congresso que elaborasse uma legislação que permita que os juízes-chefes mantenham indefinidamente pessoas sem julgamento e suspendam outros direitos constitucionais protegidos durante o coronavírus e outras emergências. Ou seja, basta acontecer alguma catástrofe ou algum evento de escala muito forte para começar a mexer nas legislações e você perder os seus direitos fundamentais protegidos pela Constituição. No The Guardian diz o seguinte, o site internacional: Gordon Brown, para quem não sabe quem é Gordon Brown, é um ex-ministro do Reino Unido. Gordon Brown pede que o governo global enfrente o coronavírus. Agora o ex-ministro do Reino Unido está pedindo um governo global. Eu acho que você já deve ter visto alguma coisa semelhante na Bíblia. Apocalipse capítulo 3 lá fala que a besta da terra se unirá com a besta do mar. Esses dois poderes irá forçar com que as pessoas, livres e escravos, ricos e pobres, pequenos e grandes, lhes seja dada certa marca na mão ou na testa, para que não possa comprar nem vender quem não tiver a marca. Mas para que essa regra aconteça, para que essa ordem de Apocalipse capítulo 13 aconteça, precisa ter leis mundiais ou governança global. Um economista americano que trabalhou por 3 décadas no FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, James Bolton, diz o seguinte: a crise clama por uma liderança global. Mais uma figura importante clamando, dizendo que precisamos de uma liderança global. Vamos para o próximo. Mais uma vez, Vatican News, site do Vaticano. O Domingo do Clima. Que interessante, o domingo agora é do clima. Você vai ver como é que todas essas informações vão se juntar. Domingo do clima para uma igreja sempre mais ativa. Novamente The Guardian. Domingo lento. A solução simples para o aquecimento global. Opa, peraí. O domingo agora ele é a solução para o aquecimento global? Vocês viram como é que as coisas estão se juntando? Aconteceu a pandemia, viram a quantidade de poluição, viram que as pessoas pararam para diminuir a poluição, começaram a enxergar mais essa questão do meio ambiente. E agora quem está entrando em cena para salvar tudo isso? Domingo do clima, domingo verde. Vatican News novamente. Bispos da União Europeia pedem que nações protejam o domingo sem trabalho. O domingo agora está entrando a questão do meio ambiente,
está entrando na questão do comércio, vamos fechar tudo, e o domingo agora está entrando nas questões trabalhistas. Apesar que as questões trabalhistas já estão aí na legislação há muito tempo, tanto na Constituição quanto na CLT, a Lei de Consolidação do Trabalho. Então você está vendo como é que o domingo está sendo cada vez mais aceito. Mais um aqui. Serviço de domingo de clima das nações. Olha só, domingo do clima. Vereador de Blumenau quer proibir a abertura do comércio aos domingos. Isso foi agora em junho de 2022. Então, pessoal, essa questão do domingo, ela sempre esteve influenciado na nossa sociedade. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso para te explicar como foi que originou tudo isso. Mas dando uma breve resumida. O domingo era um dia de adoração de Mitra, o deus Sol. E por consequência, os imperadores do passado adoravam esse dia. E aí, quando Constantino chega no Império Romano, ele liberta os cristãos das perseguições que estavam sendo feitas pelo imperador Diocleciano, e agora os cristãos são livres. Então agora Constantino começa agora a ter uma influência com os cristãos. Antes de entrar numa guerra, ele disse que teve um sonho e que Jesus mostrou para ele que sobre aquele símbolo ele teria vitória. E esse símbolo era a cruz. Então ele mandou que pintassem as cruzes nos escudos de seus soldados. E aí, por ter vencido a batalha, ele acreditou que Jesus falou com ele e ele era como se fosse um iluminado. Constantino começa agora a ter a confiança da igreja e aos poucos ele mistura o Estado com a igreja. Então o dia oficial do sábado pelo cristianismo passou a ser esquecido, porque Constantino, em 7 de março de 321, houve o primeiro decreto dominical da história e ele decretou que todos deveriam repousar no venerável dia do sol, que era o domingo, Sunday, dia do sol. Então, como os cristãos não queriam mais ser perseguidos pelos imperadores, pelos estados, eles decidiram adotar o domingo como sendo oficial da igreja. Até que em um determinado tempo a igreja pega o domingo para si, deixa o sábado de lado e agora o domingo passa a ser o dia oficial da igreja. E com essa mistura de igreja e estado, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica, ela era a Igreja Católica dos Apóstolos. Era a igreja que vinha dos apóstolos, por isso chamado Igreja Católica Apostólica, a igreja que vinha dos apóstolos. Mas quando essa igreja se mistura com o Estado, e agora ela não passa mais a ser do povo de Deus, ela passa a ser do Estado. E aí acrescenta-se uma nomenclatura chamada Igreja Católica Apostólica Romana, porque agora ela é uma igreja de Roma, pertence ao Estado. E por conta dessa mistura entre igreja e Estado, o sábado foi esquecido e o domingo foi introduzido. Só que o domingo não era uma questão de os apóstolos mudaram. Não, o domingo sempre foi uma prática pagã do mitraísmo, do deus Sol, seguida pelo paganismo, pelos imperadores e foi introduzido dentro da igreja. E é por isso que até hoje nós temos o domingo. Tanto na nossa Constituição, quanto na CLT, quanto nas festas religiosas, o domingo é um dia sagrado, vamos dizer assim. E aí essa questão foi introduzida dentro da igreja, não só dentro da igreja católica, mas a maioria das igrejas protestantes guardam o domingo. Provavelmente você possa fazer parte de uma religião que guarda o domingo. Pode até não guardar assim, nossa, vamos parar tudo. Vocês podem pelo menos ter escolas dominicais, eventos dominicais, pregar sobre o domingo, entendeu? Só que isso não é bíblico. Você pode ir do Gênesis ao Apocalipse, eu garanto para você que você não vai encontrar nenhum texto que aprove a mudança do sábado para o domingo. E aí cada vez mais as pessoas estão estressadas, precisam descansar um dia, o meio ambiente está sendo afetado pela poluição, precisamos parar também para cuidar do meio ambiente. A Igreja Católica de um lado pregando que precisamos de um dia para a família, as igrejas protestantes, a maioria das igrejas protestantes também defendendo o dia da família, domingo, o dia da família. Então isso está tão maravilhoso para o meio religioso. E aí vem aquela pergunta, Maurício, mas como é que cristãos e ateus vão aceitar isso? Os ateus não vão aceitar e as demais denominações não vão aceitar. Como é que isso vai ser um evento mundial, global? Como é que as pessoas vão aceitar? Isso é impossível de acontecer. Veja bem, no meio religioso católico, o dia principal é o domingo. Não estou falando só no meio religioso. Entre os protestantes, a maioria do meio protestante também tem o domingo como dia santo. Então no meio religioso, tanto o católico quanto o protestante, o domingo é um dia aceito por eles como o dia da família. Domingo verde, domingo do clima, o dia da família. Então vai ser aceito, vai ser bem visto pelo meio religioso, só que o meio ateu também vai aceitar. Porque o meio ateu, por mais que não acredite no domingo como sendo religioso,
eles vão aceitar porque é o domingo do clima. É um dia que você vai ter que parar as indústrias, e qual ateu que não vai gostar disso? Parar as indústrias. É um dia que você vai ter que parar e não trabalhar. Quem não vai gostar? A ideia vai pegar. Pessoas de direita e esquerda não vai ter controvérsia em relação a isso. A direita, que é mais religiosa, vai aceitar porque o domingo é um dia do protestantismo, do catolicismo, é o dia de Deus, entre aspas. E a esquerda também vai aceitar porque é o dia do meio ambiente, é o dia do proletariado, do trabalhador que vai ficar em casa, os sindicatos vão trabalhar forte nisso. E eu te faço uma pergunta, quem vai ficar de fora? Ninguém. Apenas um pequeno grupo de pessoas. Os fundamentalistas, aqueles rebeldes que querem, que insistem observar os mandamentos das escrituras sagradas escritas pelo dedo de Deus. Então a ideia está tomando força. Direita e esquerda vai estar envolvido, cristãos e ateus vai estar envolvido, porque o domingo ele não é só religioso. Ele afeta tanto o meio religioso, quanto o meio ambiente, quanto a família, o trabalhador, todos os setores. Ninguém ficará de fora. Quem ficará de fora? Então, pessoal, de todas as notícias que eu mostrei para vocês, vocês viram que, após a pandemia, viram que precisa parar. Não dá para você fazer um lockdown eterno, 40 dias, 30, uma semana, não dá, você precisa parar. Só que não tem como você parar muito, igual a gente parou, porque pode afetar a economia, assim como afetou. Então precisamos parar, pelo menos, quem sabe, um dia. Nossa, quem sabe no domingo? Nossa, quem sabe criar uma lei para isso no mundo inteiro? E diante de todas essas notícias que eu mostrei, você viu que o dinheiro de papel já está com planejamento de sair de circulação. Vocês viram que direitos fundamentais podem ser restringidos, podem ser tirados temporariamente, ou quem sabe, para sempre. Vocês viram que o dia de parar, o melhor dia será o domingo e, nossa, tem propostas para ser leis. Olha só que interessante. Vocês viram que o domingo está muito agregado com o dia da família, mas também está agregado com o meio ambiente. Então precisamos do domingo para o meio ambiente. Então a pandemia do coronavírus, desde 2020 para cá, aconteceram mudanças rápidas, mudanças com muita velocidade. E todas essas mudanças, por incrível que pareça, estão clamando para uma liderança global, leis globais. Precisamos parar um dia, o dia mais adequado é o domingo, tanto para a família quanto para o meio ambiente. Vocês entenderam como é que as peças vão se juntando? Só basta você estudar a Bíblia, ver o que está acontecendo na história, pegar as informações e raciocinar. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo, não me recordo o ano que aconteceu isso, mas foi um programa de TV com a apresentadora Maitê. Acho que você sabe quem é ela. Eu vou dar uma embaçadinha no vídeo e uma distorcida na voz para não receber um strike. Assista aí. Hoje é domingo, a gente tá animado, né? Coisa boa no domingão, né? Domingão. Cláudio tirou acento. Hoje é Cláudio sem sinapses. Sem sinapse. Eu não sei vocês, eu sou cristão e até o Senhor descansou no sétimo dia. Eu não vejo Não, e por hoje quê. tu viu que o Papa voltou a defender de forma muito enfática que é o que não se deve trabalhar aos domingos. Porque Então, se você trabalhar aos domingos, você... Primeiro, você não contribui para a paz no lar, aquela almoção do domingo, etc. E também é ruim para as amizades. Exatamente. Para consolidar as coisas. Esse negócio aqui é trabalho? Não. pra mim Isso é aqui que vocês importante. Pra fazem mim aqui? é. Porque tu faz outro trabalho além desse? Hein? Tu faz outra coisa Mas é além desse. verdade, a Faço Igreja trabalhos Católica manuais. impõe tantas coisas Trabalhos ao braçais. governo e o governo cede, por que a gente é obrigado a trabalhar no domingo? Por quê? Eu acho que a Esse tem que Igreja ser o Católica tema, devia então. Vocês fazer assinam com a uma mão. pressão. Eu acho que a Esse tem que Igreja ser um Católica tema, devia porque fazer vocês assinam com a uma mão. pressão. Vocês assinam com... Você Contrato sem proibindo, lei. você Eu me precisa lembro, mesmo pelo Você bem da assina família, contrato sem lei. Como vocês podem ver, até mesmo vídeos que antes da pandemia, o domingo já era aceito. O domingo está ganhando força cada dia mais. Você só precisa pesquisar mais. Se você acompanhou o nosso segundo vídeo aqui da série, que eu falei sobre um decreto de morte que aconteceu lá na Babilônia, com aquela estátua de Nabucodonosor, que ele obrigou a todos se prostrarem e adorarem aquela imagem, e quem não fizesse isso seria morto. Se você acompanhou, você deve se recordar que eu pedi para você gravar 3 palavras-chave. Então, da mesma forma que lá no livro de Daniel foi erguida uma imagem, foi dado uma ordem, uma obrigatoriedade para todos se prostrarem, e um decreto de morte para aqueles que desobedecessem, morressem, aqui no Apocalipse acontece a mesma coisa. A marca da besta e a imagem da besta será erguida, e aqueles que se recusarem serão mortos. Como você pode ver em Apocalipse capítulo 13,
o verso 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusarem a adorar a imagem. Todos serão envolvidos nesse conflito. Direita e esquerda, cristãos e não cristãos, ricos e pobres, livres e escravos. E você terá que tomar uma decisão. Você ficará com os dogmas e as tradições pagãs, panteístas desse mundo, ou você ficará com Cristo Jesus e os seus mandamentos. Caso você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e eu te vejo na próxima.